Então vamos lá. Eu sou professor de Sociologia Rural na Universidade Federal do Paraná. Sou formado em Ciências Sociais, me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e sou natural daquele estado, do Rio Grande do Sul. Nasci no interior, numa pequena cidade chamada Montenegro, mas já virei paranaense. Já tenho mais tempo de vida no Paraná do que no Rio Grande do Sul. Não deixei de ser gaúcho, né? Continuo tomando chimarrão, mas virei paranaense, até porque os paranaenses também tomam o chimarrão, né? Então, hoje eu fui convidado aqui pelo professor Paulo para falar um pouco sobre o conflito de Porecatu, que eu costumo chamar de guerrilha de Porecatu, né? Vocês sabem que Porecatu é um pequeno município que fica situado lá no norte do Paraná, no meio desse norte do Paraná, próximo a Londrina, na divisa com o estado de São Paulo, né, às margens do rio Paranapanema. E esse conflito aconteceu em meados do século passado, lá nos anos 40, fim dos anos 40, início dos anos 50. E esse conflito me interessou estudar, eu fiz um estudo, acabei fazendo até um doutorado sobre esse assunto, mas inicialmente eu pretendia fazer um estudo sobre os sindicatos de trabalhadores rurais no Paraná. E eu comecei a pesquisar esse assunto, a puxar tipo um detetive, o fio na meada, e acabei chegando em Porecatu. E na época eu cheguei à conclusão de que não tinha como falar das origens desse sindicalismo, desse processo de organização dessa população pobre no campo, no Paraná, sem puxar esse fio, né, que começa lá em Porecatu, nesse pequeno município. Porque lá, justamente, né, nesse período, fim dos anos 40, você vai ter um conflito de terra, mais um conflito de terra, né, que marca a nossa história, a história do país, a história do Paraná, né? Antes desse momento nós já tínhamos tido aqui no Paraná o conflito na divisa com Santa Catarina, né? O conflito contestado, que foi uma guerra. Portanto, esse conflito aparecia com mais um conflito, né? num rosário de conflitos em torno da propriedade, da posse da terra no Paraná. E aparentemente era um conflito como outro qualquer, né? Envolvendo de um lado grileiros de terra, grandes fazendeiros interessados nessas terras. É importante lembrar, né, que essa região do Paraná, né, tinha e tem terras muito férteis, e era justamente um momento de ocupação desse território, né, onde o próprio governo do Paraná traçou uma política de vamos colonizar, né, vamos ocupar esse norte do Paraná. Você sabe que o norte do Paraná é uma das últimas regiões a ser ocupadas, né, por esse processo de colonização. Oficialmente, né? Oficialmente, claro, porque na verdade, inclusive nessa região, né, durante muito tempo existiu um mito, né, que eu chamo de mito do vazio geográfico, né, onde as pessoas acreditavam que, bom, o Paraná, né, nessa região começou por aí mesmo, nessas décadas, primeiras décadas do século passado. E, na verdade, isso não corresponde à realidade. Nós sabemos que essa região ela é ocupada por populações, a começar pelas populações indígenas, bom, que estão aqui no nosso continente, no nosso país e no Paraná, há, quem sabe, 8.000 anos. Há muito tempo existe vida humana, existem sociedades, grupos sociais que viviam e vivem nessas regiões. Depois disso, tivemos levas de populações que foram se embrenhando nesse, como era chamado na época, nesse sertão do norte do Paraná, né, chamavam de sertão também, e foram se estabelecendo aí, muitos como pequenos agricultores, camponeses, né, que foram ocupando essas regiões, produzindo uma agricultura de subsistência,
Enfim, você vai tendo uma série de pessoas que vão se estabelecendo ao longo dos séculos, né? Desde o início lá da ocupação portuguesa, né? Dos espanhóis que estiveram por aqui também, né? E de tudo isso foi restando uma população que foi se estabelecendo nessas áreas rurais, né? Desse interior do Paraná, inclusive desse norte do Paraná. Então dizer que tudo começou, né? No início do século XX, né? Isso não corresponde à realidade, né? Na verdade, a vida humana já está ali há muito mais tempo, né? E mesmo essa história da expulsão das populações indígenas dessas regiões do Paraná, ela precisa ser melhor contada, né? Já temos alguns estudos, né? O professor Lúcio, da Universidade Estadual de Maringá, né? já estuda isso há muito tempo, mostrando a resistência dos índios caiganes, né? Contra essa invasão branca, né? Que vai expulsando as populações indígenas do nosso estado. Mas, enfim, voltando, né, à década de 40, né, nós temos aí um projeto, né, do governo, apoiado inclusive num projeto maior, né, do governo federal do Brasil, que é de vamos ocupar o oeste do Brasil, né? Então a marcha para o oeste, né, ela vai acontecer, né, em outros estados, em outras regiões do país, inclusive aqui no Paraná, né? Então, essa ocupação do norte do Paraná se encaixa dentro dessa perspectiva mais geral, né, de política governamental brasileira, de ocupar essas áreas mais fronteiriças, né, mais próximas à fronteira dos nossos países vizinhos aqui da América do Sul, né? Então, como eu falei, nesse momento, né, surge um conflito lá pela terra. De um lado você tinha então fazendeiros, grileiros, interessados nesse território, em ocupar essas terras, tinha companhias colonizadoras, né, incentivadas pelo governo. Aí é bastante interessante, né, Oswaldo? Porque você tem um discurso que é dúbio nesse momento, né? Por um lado, esses territórios são vazios. Por outro, eles representam um atraso, né? Então, eles são ao mesmo tempo vazios, mas você reconhece essa população dizendo que essa população precisa de desenvolvimento. Mas você não reconhece a população quando você fala que o território é vazio, né? Tem uma... Sim, tem uma dubiedade aí, né? Sem dúvida, né? Quer dizer, estamos num momento, né, onde essas áreas, segundo a concepção vigente, né, e governamental, precisam ser ocupadas através do progresso, né? O progresso precisa chegar lá, né? Quer dizer, esse nosso mundo ocidental, né, urbano, ele precisa ocupar esses espaços, né? Tanto é assim que a companhia Melhoramentos, que foi a companhia mais importante que se estabeleceu nessa região, né, ela vai planejar essa ocupação. Na verdade, um grande projeto imobiliário ela montou para toda essa região, definindo cidades a cada 20 quilômetros, né, em toda essa região norte do Paraná, essa região do norte novo do Paraná, né? Por exemplo, Londrina e Maringá, que são cidades mais importantes dessa região, né, surgiram a partir desse projeto inicial de ocupação desses espaços, né? Que então, seria uma ocupação racional. Racional, exatamente, né? Basta olhar o traçado dessas cidades como é, né? Um projeto urbanístico, né? Com cidades bem, enfim, com avenidas largas, com ruas bem quadradinhas, né? Tanto que Maringá, por exemplo, quase não tem semáforos, né? Tem os encontros das ruas são formados por aquelas rótulas, né? Aqueles redondos, como o pessoal chama, né? A partir de uma visão urbanística moderna, né? E essa concepção modernista, né? Ela estava presente lá nessa época. A Catedral de Maringá é um exemplo disso, né? Uma igreja arrojada, né? Ainda mais se a gente pensar que isso foi construído lá no início dos anos 60, né? Essa igreja, né? Então esse projeto de modernização, né, de levar o progresso, né, para essas regiões, ele está sem dúvida presente, né? E o que significava modernizar essa região significaria ocupar essas áreas com uma agricultura supostamente moderna, né? Então estamos aí
fim dos anos 40, nos anos 50, e já esse projeto de modernização da agricultura brasileira, que eu coloco 1000 aspas aí nesse termo modernização, né? Ele já começava a ser gestado, né? Temos o final da Segunda Guerra Mundial, né? E esse é um projeto que vai atingir, né, vários países do mundo, né? Inclusive depois, a gente soube mais tarde, né, com a utilização de produtos químicos que não foram suficientemente utilizados na guerra e tal, que vão ser depois aproveitados para uso na agricultura, né? Os chamados defensivos agrícolas, né? Os agrotóxicos, né? Eles são uma continuidade, né, dessa tecnologia usada no primeiro momento para exterminar humanos, né? Veneno para matar gente, né? Então é nesse ambiente, né, que vai ser feita essa ocupação, né, desse norte do Paraná. E na outra ponta você vai ter então pessoas humildes que vieram de várias regiões do país, sobretudo as regiões mais ao norte do Paraná, né, que desceram então para essa região do Paraná para aí buscar uma condição de vida melhor, né? Então esse é o caso de muita gente que veio do próprio estado de São Paulo, né, que atravessou o rio Paranapanema e se estabeleceu ali nessa região, incentivado por toda uma publicidade que o governo do Paraná fazia, né? Venham para o Paraná, venham ocupar as terras roxas do Paraná, porque aqui temos a melhor solo para se produzir agricultura, né? Já é época do café, o café já estava em alta nesse momento, né? O café que vinha de São Paulo se expandia para essa região do Paraná, com grandes fazendeiros produzindo café, mas também pequenos agricultores plantando café, né? Então muito lavrador, família de lavradores pobres, né, vieram em busca do sonho, né, de ter seu pedaço de chão para poder ali se estabelecer e viver de uma maneira decente, né? Vieram de São Paulo, vieram também de Minas Gerais, vieram de vários estados da região Nordeste, né? E muitos deles aqui chegando, né, foram de alguma forma encaminhados para trabalhar não numa terra que eles iriam receber, mas trabalhar como empregados nas fazendas de café que já estavam estabelecidas. Então é dessa forma que o colonato, né, os colonos do norte do Paraná vão se constituindo em um grupo social importante nessa região, que são aqueles que vão morar e trabalhar na fazenda, né, de um grande cafeicultor, né, estabelecido nessa região, né? Mas também muitos desses lavradores, suas famílias, se estabeleceram por conta própria, ocupando simplesmente, desbravando esse sertão, abrindo uma clareira, se estabelecendo ali, né, tocando ali uma produção voltada para o seu próprio consumo, né? E um excedente, quem sabe, colocando, né, no mercado mais próximo, abastecendo essas cidades que estavam começando a se formar, né, com gêneros alimentícios, né? E dessa forma vai se constituindo aí um campesinato, né, um grupo numeroso de pequenos agricultores, famílias de pequenos agricultores, camponeses, né, que vão tocando a vida por sua própria conta, né? Com o objetivo de aquele lote onde eles estão ali estabelecidos, eles conquistarem a propriedade dessa terra, inclusive com a promessa do governo que o governo legalizaria essas terras, né? Mas isso não acontece, né? Isso, o tempo passa e isso não acontece. Aí chegamos aí em meados dos anos 40, por volta de 45, e o conflito eclode, né? Esse conflito começa a acontecer, enfrentamentos entre fazendeiros querendo ocupar terras que já estavam ocupadas por esses poceiros, por esses camponeses, né? Alguns já há gerações nessa terra, outros, né, em maior número desse contingente que veio de outros estados, de outras localidades, estabeleceram ali na região, né? E esse conflito começa a ganhar importância, né? E ele não fica restrito ao município de Porecatu, mas ele se alastra para Jaguapitã, outros municípios em volta, né, de Porecatu. Então é a região de Porecatu que vai se envolvendo nesses conflitos, né?
Do lado dos fazendeiros a gente vai ter famílias muito poderosas, né, que já existiam naquela região, né? Eu menciono aqui só uma, quem sabe a mais influente, que é a família Lunardelli, né? Que é um sobrenome muito conhecido no Paraná, né? E essa família era dona de muita terra nessa região e vai ser, do lado dos grandes proprietários, um dos principais protagonistas desse conflito, né? Do lado dos poceiros, né, nós temos aí uma população de pessoas anônimas. Né? Esses Lunardelli vieram de onde? Do estado de São Paulo. Tá. Do estado de São Paulo. Plantar café. Plantar café, sim. Estabelecer nessa região plantando café. Não é? E aí eles compravam as terras das colonizadoras? Como é que funcionava? Como que eles adquiriam a documentação dessa terra? Dessa terra? Bom, eu não tenho muitos dados sobre, por exemplo, o problema de grilagem especificamente relacionado a essa família, né? Mas sabe-se que existia muita grilagem de terra nessa região, a tal ponto que para os alunos o que é grilagem, que às vezes eles não sabem. Então, grilagem, né, gente, vem do termo grilo, né, aquele bichinho, um inseto, grilo, e é uma prática muito utilizada há muito tempo, né, no meio rural. Para quê? Para falsificar documento de propriedade da terra, né? Então o que eu faço? Eu pego uma folha de papel, né, escrevo nessa folha, né, que eu fulano de tal, né, sou proprietário da terra tal, barará, assino, quem sabe põe um carimbo, né, para dar cara de documento autêntico, e depois coloco dentro de uma gaveta, de uma caixa, junto com grilos que vão ali defecar em cima desse meu documento, enfim, vão, quem sabe, sujar, emporcalhar esse meu documento, depois eu tiro ele de lá, né, e ele fica com a cara de um documento autêntico, envelhecido, velho, antigo, né? Então por isso se chama grilagem de terra, né? Esse termo vem daí, de você usar grilos para fazer isso. É claro que nem toda grilagem de terra, principalmente hoje em dia, é feita dessa forma, tem métodos mais modernos de fazer isso, né? Principalmente se você tem amigos, né, no cartório, no poder judiciário, né, que vão facilitar as coisas para você tornar um documento que é claramente falso em um documento autêntico, né, supostamente autêntico, né. Então esse era um expediente, né, uma estratégia aí utilizada por muita gente nesse processo de ocupação dessas terras através de um suposto documento legal. E na época, aqui no Paraná, em Curitiba, inclusive, a capital do estado, né, na Boca Maldita, que sempre foi um centro político importante aqui na capital, corria boatos de que no norte do Paraná as terras dessa região que estava sendo ocupada agora tinham vários andares. E as pessoas aqui na Boca Maldita transacionavam, compravam, vendiam terras sem nunca botar os pés na terra, sem ver de perto que terra era essa, né? Mas faziam um negócio ali, e um comprando o primeiro andar, o outro o segundo, o terceiro, e quando inventava de ir lá ver de perto que terra era essa, se davam conta que já tinham vários donos, né, da mesma terra, né? Então isso mostra o quanto era caótica essa desordenada, do ponto de vista legal, essa ocupação dessa região, né? E é claro que isso envolvendo poderosos, né, setores ligados às oligarquias do campo, né, aqueles que sempre tiveram poder, né, os grandes cafeicultores de um lado, e de outro lado essa população pobre, né, que foi se estabelecendo nessa região. É claro que a balança pesava mais para o lado daqueles que tinham poder, né, que tinham influências no poder local, né, nas prefeituras, no fórum, junto à polícia, né, e mesmo o governo estadual, né? Enquanto que essa população desassistida, ela continuava sem ter muito para onde recorrer para defender os seus direitos, né? E depois desses documentos forjados vinha o processo de expulsar quem estava naquela terra que supostamente então tinha adquirido um dono, né? Exatamente, né? Então você vai ter um processo de, né, como eles diziam, de limpeza da área, né? Então para o fazendeiro abrir sua fazenda de café,
num primeiro momento ele tinha que limpar a área, né? E para isso se utilizava de jagunços, né? Mesmo a polícia, né? Forças policiais, se necessário, ajudando esse fazendeiro a desalojar aqueles poceiros, aquelas famílias que estavam lá estabelecidas nessa área, nessa terra, né? Então, antes de pensar em plantar o café, tinha que dar um jeito de colocar as pessoas para fora dessa área que supostamente pertencia a esse fazendeiro. Então, é claro que isso vai gerar um ambiente de tensão, né? Na região do sudoeste do Paraná, Oswaldo, a gente ouve histórias nesse processo de limpeza, de expulsão das pessoas de suas casas e de suas terras, muita história de incêndio, né? De você queimar então a casa e todos os bens da pessoa para que ela percebesse que o custo de permanecer ali era muito alto, mortes e intimidação, inviabilização do trabalho das pessoas na terra. É mais ou menos o mesmo quadro no norte do Paraná? Sem dúvida, né? Uma pesquisa que eu fiz, né, vieram à tona essas histórias também, né? Muito semelhantes, né? Que são, enfim, artimanhas, né, que esses fazendeiros, esses grandes proprietários de terra vão utilizar em diferentes situações, em diferentes locais. E lá no norte do Paraná se ouviu muitas histórias desse tipo, né? Por exemplo, é corriqueiro a prática de você, ao fazer essa limpeza da área, né, que você desaloja as pessoas, você destruir todo o vestígio possível, né, que possa, de alguma maneira, servir de prova para essas pessoas que foram mandadas embora, expulsas da área, poder recorrer, né, quem sabe na justiça, quem sabe na polícia, enfim, as autoridades, para dizer, não, olha aqui, aqui está a prova de que a gente morava antes aqui, que a gente trabalhava essa terra. Então, tudo que é benfeitoria, né, a prática do incêndio vai nessa direção, né, é simplesmente destruído. As plantações também, né, principalmente de plantações permanentes, né, por exemplo, arvoredo, né, árvores frutíferas que pudessem identificar que ali existia uma posse, né, que ali existia uma família que estava ali, né, até porque a laranja ela não é nativa, né, enfim, daqui, né, esse tipo de coisa era um símbolo, né, para indicar, bom, que tinha gente que morava aqui, teve alguém que plantou essas plantas, né? Então, esse processo de limpeza também faz parte, essa preocupação em não deixar vestígios que possam ser utilizados como um argumento depois para reivindicar a volta dessa terra às pessoas que originariamente estavam estabelecidas nela. O que na prática, para os alunos entenderem, acabava com tudo que essas famílias tinham construído. Então elas eram expulsas, elas perdiam as plantações, elas perdiam a casa, elas perdiam os bens, muitas vezes não conseguiam nem pegar alguma coisa para levar, né? E era tudo destruído. Sim, né? Muitas vezes tinham que sair dessa terra expulsas com a bala comendo, né? Fugindo das balas, né? E aqueles que sobreviviam, né, tinham que ficar felizes por isso, porque nesse meio do caminho pessoas eram mortas. O jagunço, você podia explicar para os alunos, né? Quem é esse personagem, jagunço? Jagunço, então, esse jagunço podemos traduzir ele simplesmente como o pistoleiro, né, a serviço do grande fazendeiro. O jagunço, em geral, é uma pessoa também de origem humilde, né? Pode ser muitas vezes alguém que antes era também um camponês, também um pequeno agricultor, um lavrador, né? Mas que ao trabalhar para o fazendeiro, né, ele encontra ali um emprego, um trabalho, ele vai compor uma espécie de uma milícia, né, organizada pelo fazendeiro, com a função clara, né, de ser a tropa de choque do fazendeiro, né? Funciona como se fosse a polícia privada do fazendeiro, né? Como se o fazendeiro tivesse uma polícia na sua mão, né? Onde ele o fazendeiro é o coronel, né? Aliás, esse termo, né, foi muito utilizado, né, em todo o Brasil, inclusive no Paraná, né? Nós tivemos já coronéis aqui, né?
E você tem então essa guarda privada, né, formada por esse exército, essa tropa de jagunços, né, a serviço do seu patrão, que é o fazendeiro. Né? E inclusive muitas vezes o fazendeiro tinha aí nessa região a preocupação de trazer jagunços de outras regiões do Paraná, para esse cara não ter nenhum vínculo familiar com as pessoas que ele tinha que expulsar da terra, que ele tinha que combater, que ele tinha que eventualmente matar. Né? Então traziam pistoleiros, né, para trabalhar como jagunços de outras regiões, do oeste do Paraná, do sudoeste, né, que eram usados lá. Inclusive alguns jagunços eram famosos, né, que tinham cometido atrocidades em outros lugares, né, e agora vinham repetir esse trabalho sujo, né, nessa região do Paraná. Né, e isso provocava um ódio, né, enorme nessas famílias. Né. Depois, à medida que o conflito se intensifica, inclusive vão ter episódios, né, do pessoal fazer questão de trucidar um desses jagunços, né, tal o ódio que as pessoas tinham, né, das barbaridades que esse cara tinha cometido. Né. Então tem algumas figuras que ficaram muito conhecidas lá, e alguns tiveram esse desfecho, né, graças a essa fama que eles tinham, né, da truculência, como eles agiam, né, sem nenhuma dó, né, piedade das pessoas que eles estavam expulsando da terra. Né. Então, esse personagem jagunço ele vai ser muito importante, né, nesse trabalho de desalojar essas pessoas, de expulsar as pessoas de lá, e depois, como a Liliana falou, né, essas pessoas saíram de lá muitas vezes com uma mão na frente e outra atrás, sem uma condição de recomeçar a vida num outro lugar, de começar do zero. Tem alianças para essa grilagem também com os cartórios, né, Oswaldo? Sim, essas sim. famílias Aí, importantes, todas elas claro, usavam cartórios para fazer com que virasse legal uma coisa ilegal. Né? Exatamente. Vocês sabem que o cartório no Brasil, né, é uma instituição privada, né, diferente de outros lugares do mundo, onde os cartórios são uma instituição do Estado, faz parte do Estado. Aqui não. Né? Enfim, tem toda uma história do porquê isso é assim. Né? Nós não precisamos entrar nisso hoje aqui, porque nossa conversa aqui, o tema é outro. Né? Mas o cartório é uma instituição que está na mão do dono do cartório e que vai passando, né, de pai para filho, de um para o outro, né, de geração em geração. Né? Só hoje, né, foi instituído recentemente concurso público para cartório, para cartorário, né, para você ter um cartório, ser dono de um cartório. Né? Até então isso funcionava dessa forma. Então você tinha as famílias, né, donas dos cartórios. E é lógico que num pequeno município, alguém que tem um cartório na mão, que é dono de um cartório, tem um poder enorme. Né? Imagina as relações de poder que se estabelecem entre quem é dono do cartório e os fazendeiros. Via de regra, o dono do cartório ele também é um grande fazendeiro. Ou se ele não é, ele pretende ser e ele consegue facilmente ter. Até porque ele conhece muito bem os mecanismos para tornar uma terra de ninguém, entre aspas, aí, né? Porque toda a terra tem alguém que é dono, a começar pelo Estado brasileiro, nas chamadas terras devolutas. São terras que são terras da União, são terras do poder público. Né? Mas essas terras, quem tem um cartório na mão, ele sabe muito bem onde elas estão e quais são mais fáceis de serem transformadas em terra privada, numa fazenda de um proprietário privado. Então havia aí muitas transações políticas, né, e econômicas, dinheiro para cá, dinheiro para lá, entre o dono do cartório e os fazendeiros. Você sabe que o sistema coronelista, né, que vigora no país desde o início da República, né, e que também vigorava aqui nesse interior do Paraná, ele vai funcionar tendo como moeda, uma das moedas de troca, além do voto, também as terras, né, de transações entre voto e terra, e propriedade da terra. Então, os cartórios vão ser um instrumento importante desse processo de legalização dessas terras, que na verdade ilegais, ilegítimas. Mas até hoje no Paraná, ainda boa parte das terras, das grandes extensões de terra ocupadas por grandes proprietários de terras, são terras ocupadas dessa forma de maneira ilegal.
Então, e aqui tem uma outra coisa no Paraná também, né, Oswaldo? Como cartórios pegam fogo, né? Então existe um incêndio de cartórios também que ajuda a legitimar essa documentação ilegal, né? Quer dizer, de repente um cartório pega fogo, você não tem mais aqueles documentos, então todos os documentos produzidos para legitimar terras que estariam registrados naquele cartório passam a valer, independente deles terem valido numa época para a qual eles são datados, né? claro. Esse é, enfim, a queima de arquivos, né? Literalmente a queima de arquivos, ela acaba servindo a esses interesses, né? Não é por acaso que um cartório pega fogo, né? Por que não pega fogo em outros lugares, né? Justamente ali onde você tem a memória, né, e a documentação que determina quem é proprietário dessa terra e quem é proprietário daquela outra terra, né? E se essa documentação desaparece, é claro que o que vai valer dali para frente, né, é a voz de quem tem mais poder. Então vai valer a voz dos grandes fazendeiros, que mandam na política local, que mandam no cartório, que mandam no fórum, na polícia, etc. Então, são esses expedientes que foram utilizados para legalizar, né, essas terras. E todo esse processo de expulsão das pessoas dessa terra foi levando a conflitos que chegamos aí já em 1948, esse conflito já estava muito grande, envolvendo já alguns milhares, 2, 3, 4 mil pessoas que se reuniam em assembleia na região para decidir o que fazer, que rumos o nosso movimento vai tomar, porque essas famílias não estavam mais dispostas a simplesmente subir no caminhão, né, ou tomar o rumo da estrada e ir embora, porque o fazendeiro queria que eles fossem embora, né? Estava botando os jagunços a correr com essas pessoas. As pessoas... E aí é interessante, né, Oswaldo, porque talvez os alunos se perguntem, tá, mas por que as pessoas resistiam e não iam embora, né? Mas a vida delas estava ali, né? A vida, as relações pessoais, claro, o que elas construíram, a história delas, a história delas, ali, o projeto de futuro. Quer dizer, abrir mão dessa terra seria abrir mão de uma vida, né? Sim, que você não reconstrói isso facilmente em outro lugar. Embora parte dessa população fosse uma população que tinha chegado lá há pouco tempo, então essa história era mais curta, mas você tinha muitas famílias que lá estavam há muito tempo, a perder de vista o número de gerações para trás, né? E tem relações, tem compadres, tem comadres, né? Tem comunidades, comunidades tem festas, inteiras, tem paróquias, tem cemitérios, né? Então assim, não é só aquela terra onde você mora, mas você tem uma rede de relações, né, que vão sendo tecidas e que estão estabelecidas lá há muito tempo, né? E você simplesmente virar as costas para isso, né? Isso é muito difícil para qualquer um de nós, né? Então, é claro que isso tudo incentivava nas pessoas, né, a vontade de resistir, né? Mas as pessoas também se olhavam e percebiam que eles estavam enfrentando inimigos muito poderosos, né? Então, isso que fazia com que muitos desistissem de resistir e, de fato, fossem embora, né? Mas um contingente importante de pessoas, né, resolveu ficar e resolveu resistir. E numa dessas reuniões eles contaram com a participação de um personagem que vai para lá, né, assistir o que está acontecendo e oferecer alguma ajuda, né, que era um militante do Partido Comunista Brasileiro. E aí eu não sei até que ponto vocês, em outros momentos, outros cursos, quem sabe, outras aulas, vocês já discutiram um pouco o que é esse Partido Comunista Brasileiro, né? Que tinha a sigla PCB, né? Não confundir com o PCdoB, né? Que vai ser um outro partido que vai ser criado depois, mais para frente, inclusive como dissidência desse Partido Comunista Brasileiro. Esse Partido Comunista Brasileiro foi fundado em 1922, fundado por trabalhadores urbanos
num primeiro momento, gente da cidade, gente que trabalhava nas fábricas, que tinha uma experiência de militância em sindicatos, que resolve em 1922 criar esse partido. É claro que isso está ligado a toda uma história anterior, né, do comunismo no mundo, da Revolução na Rússia em 1917. Então estamos há poucos anos depois dessa revolução e esse partido surge aqui no Brasil. Mas esse partido, desde a sua fundação, lá nos anos 20 até os anos 40, era um partido que até a gente da elite dizia que era um partido de colarinho branco, né? Um partido dos gravatinhas, né? Porque era um partido formado majoritariamente por gente da cidade. Quase todo mundo que era desse partido, fazia parte desse partido, era um partido da cidade, portanto. E, além disso, não era um partido como os partidos tradicionais que já existiam na época. Era um partido que, desde o início, ele foi posto na ilegalidade. Ele não conseguiu, né, desde os anos 20 até os anos 40, não conseguiu se registrar como um partido. Porque a legislação existente na época, claro, feito pelas elites do país, né, não permitia um partido com esse nome e com essa ideologia. Não poderia existir um partido comunista no Brasil e não poderia existir um partido que se reivindicasse das classes trabalhadoras e que tivesse entre os seus objetivos chegar ao poder e instituir no país um outro regime político. Então, desde o início esse partido foi proscrito, né? E você não podia andar pela rua dizendo eu sou um comunista, será preso, simplesmente, né? Então, esse é o ambiente, né, de funcionamento político no país nessas primeiras décadas aí do século XX. Então, em 45, quando esse militante comunista, que se chamava Manuel Jacinto, né, que era um nordestino, que veio justamente para essa região, para trabalhar no café, né, para tentar ali uma vida melhor, fugindo da seca, fugindo da opressão do grande fazendeiro, do coronel lá da sua região. Ele era do município de Crato, no Ceará. Perto de Juazeiro do Norte. Exatamente. Então, cearense, né, que veio para essa região. E ele gostou das ideias de um médico comunista que ele conheceu em Londrina, que chamou ele para fazer uma reforma. Ele sabia, entendia alguma coisa de pedreiro, né? E nessa época ele já trabalhava como pedreiro em Londrina, chamou para fazer uma reforma em casa. E no convívio com esse médico, que era um comunista assumido, mas como era um médico, né? Então era respeitado na cidade, quer dizer, ninguém mexia com esse doutor, né? E ele achou interessante aquelas ideias e aceitou o convite de entrar no Partido Comunista. E assim, então, que em 45 ele já era um militante importante do Partido Comunista, lá nessa região. Então, o Partido Comunista tinha militantes na cidade de Londrina. Ele, apesar de ter essa origem no campo, de lavrador, ele não era mais isso. Ele era alguém já que morava há muito tempo na cidade, trabalhava na cidade. Inclusive, ele tinha pretensões na política, né, local. Depois terminou sendo vereador em Londrina. E esse Manuel Jacinto, então, ele vai entrar na discussão lá desses poceiros que estão reunidos lá em Porecatu e vai acabar convencendo a turma a ter o apoio do Partido Comunista. E ele vai levar essa ideia para os seus camaradas, como eles diziam na época, em Londrina, né? Vamos apoiar esse movimento lá dos poceiros, né? É um movimento que pode ser importante, é um movimento que pode alcançar, enfim, algum objetivo político importante e pode ser importante para nós, comunistas, a gente, quem sabe, deixar de ser um partido restrito à cidade e a gente começar um trabalho, né, mais importante no campo. Bom, a gente tem algumas hipóteses, né, algumas ideias, mas muita coisa ainda está para ser pesquisada sobre Porecatu. Mas uma hipótese que eu tenho
é que esse movimento de Porecatu, ele vai ser influenciado por um outro movimento que os comunistas, no outro canto do mundo, estavam levando já há algum tempo, que é o movimento liderado pelo Mao Tse-tung na China, na década de 40, e que vai culminar em 49 com o sucesso da Revolução Chinesa, transformando a China num país comunista, que é o grande gigante, né, asiático que nós temos até hoje, a China, né? Então isso começa com uma revolução que se inicia através de um processo de guerrilha rural. Esse Mao Tse-tung vai organizar, então, os camponeses, ele mesmo um camponês, alguém de origem camponesa, vai organizar esses camponeses em movimento guerrilheiro. E pouco a pouco eles vão ocupando esse país imenso que é a China, maior que o Brasil, né? E eles vão encurralando o governo, que era o Chiang Kai-shek na época, e em 49 eles tomam o poder, eles chegam em Pequim e se instalam no poder, e estão lá até hoje, né? Ainda é o Partido Comunista Chinês que está no poder na China. Pois bem, eu imagino, né, eu não tenho provas disso, mas é uma coisa para a gente investigar melhor, que esses comunistas brasileiros se inspiraram no que estava acontecendo lá na China e, quem sabe, pensaram: vamos tentar aqui em Porecatu, fazer uma experiência aqui, vai que isso dá certo e a gente consegue, né, como no barril de pólvora, acender aqui esse estupim e esse negócio se alastra Brasil afora e a gente faz, né, um movimento parecido com o que o Mao fez na China, né? E é assim então que eles vão decidir propor para esses camponeses lá de Porecatu: vamos resistir sim, apoiados por nós comunistas, a gente vai apoiar vocês, e mais, vamos resistir pegando em armas, vamos nos organizar aqui e vamos mostrar para esses fazendeiros que nós também podemos usar a força bruta, né, para fazer valer os nossos interesses. E é assim que essas pessoas que estão lá reunidas chegam à conclusão: sim, vamos encarar essa, né, vamos partir para um movimento mais organizado e vamos, por que não, inclusive se a gente pensar nessa época, né, no interior do Brasil, do Paraná, era muito comum as pessoas andarem armadas, né, o sujeito andar com a espingarda pendurada no ombro, né, a faca na cintura, né, fazia parte até da indumentária do homem do campo dessa época, porque, enfim, eram instrumentos de trabalho dessas pessoas, né? A caça era algo muito, muito comum entre eles, e mesmo como instrumento de defesa pessoal, de defender a família, né? Era um outro país, né, sob esse ponto de vista, né? Então, você ser convencido, você camponês ser convencido, bom, que agora você vai usar aquela arma para defender, né, um movimento nosso que é legítimo, né, de garantir essa terra onde a gente está, né, de conseguir resistir e fazer com que o fazendeiro dê um passo atrás, né, desista da ideia de nos expulsar daqui, né, para eles pareceu algo muito plausível, né, muito possível de ser feito, né? E eles de fato se convenceram disso, né? E é assim então que, a partir daí, o Partido Comunista vai mandar mais gente para a região, e inclusive isso vai chegar ao Comitê Central do Partido Comunista, né, que era o órgão máximo, a cúpula, vamos dizer assim, do partido na época, e que funcionava no Rio de Janeiro, né? Claro que isso tudo clandestino, né? Eles não podiam fazer uma reunião do Comitê Central do Partido, né, na praia de Copacabana, né, às vistas da polícia. Lembrar também que numa época em que você não tinha as comunicações que tem hoje, né, Oswaldo? Era tudo muito mais lento, os meios de transporte eram mais lentos, né? Então, assim, era um clandestino que inclusive tinha um tempo para acontecer, não é algo imediato como poderia ser hoje, né? Sem dúvida, né? Mesmo o telefone nessa época, embora já existisse, né, era alguma coisa muito complicada, cara, difícil, né, de você ter acesso ao telefone. E seguramente o telefone em Porecatu, né, nessa época, ele devia ser uma peça de difícil acesso, né? Então, as comunicações
Era muito complicado, né? Tanto é assim que para fazer essa minha pesquisa eu acabei utilizando muito material escrito que acabou ficando desse conflito e contraditoriamente, até isso é vejo como a história, né, ela dá suas voltas, ela tem suas ironias, né, mas esse material, quem acabou guardando esse material para nós que pesquisamos, foi a polícia, né? Então foi o arquivo do DOPS do Paraná, que era a Polícia Política do Paraná, porque nessa época existia no Brasil uma política especializada em atuar em conflitos políticos, de natureza política, que eram os Departamentos de Ordem Política e Social, os DOPS, tinha essa sigla. Então o DOPS do Paraná, ele foi muito atuante no conflito de Porecatu, e eles recolheram um material muito farto do conflito, tanto anotações, né, onde o militante comunista, numa reunião, ele anotou num papelzinho, né, o nome das pessoas com quem ele devia se encontrar e tal, e guardou no bolso o papelzinho. Depois ele foi preso e a polícia pegou esse papelzinho. Esse papelzinho foi parar no arquivo do DOPS do Paraná. Assim como um outro sujeito que foi também preso pela mesma polícia e que foi torturado e prestou um longo depoimento de 30, 40 páginas, né, onde ele foi falando e o escrivão foi datilografando que o cara, né, entre um choque e outro, ele dizia umas palavrinhas, isso era anotado no depoimento dele, né? E que depois lá no final do conflito, né, vamos ter um personagem, um desses torturados seguramente, que vai delatar todo mundo, né, vai entregar todos aqueles que estavam do lado dos poceiros, né? Esses depoimentos ficaram no arquivo do DOPS, né? Então esse material serviu enormemente para que a minha pesquisa pudesse avançar e para que a gente pudesse hoje estar aqui reconstituindo esses acontecimentos. Então, voltando à situação do início, né, do conflito, a partir então da chegada desses militantes comunistas, o conflito vai se estruturando melhor do lado dos poceiros. Agora não era mais meramente uma resistência individual de cada família, ou mesmo uma resistência coletiva, mas muito desorganizada. Agora esses camponeses passavam a ser organizados. É claro que aí você vai ter níveis diferentes de organização, né? Você vai ter desde aqueles que simplesmente vão apoiar o movimento, né, e não vão se assumir publicamente como parte do movimento, né? Então você vai ter na região, lá em Porecatu, na cidade, né, gente que vai ver com muita simpatia isso que esse pessoal lá no mato está fazendo, né, resistindo aos fazendeiros, e que vai de alguma forma ajudar. Por exemplo, escutando as conversas dos fazendeiros no boteco, escutando as conversas da polícia, dos soldados, né, onde eles estivessem, e depois levando essas informações para quem estava lá entocaiado, né, no meio do mato, até aqueles que de fato estavam vestindo, né, a camisa de... Eles não chamavam assim, mas vamos chamar de guerrilheiros, né? Embora eles não tivessem uma formação militar muito rígida, né? Mas naquilo que eles conseguiram fazer, eles procuraram fazer isso da melhor forma organizada. Então esses que assumiram participar efetivamente dos grupos guerrilheiros, e eles na época constituíram 2 grupos, como eles chamavam, 2 bandos, né, que circulavam pela mata e faziam seus acampamentos, né, fugindo da polícia, fugindo dos jagunços, dos fazendeiros, né, e planejando e concretizando as suas operações, né. Eles se utilizavam de muita estratégia que era de fato militar, né. Eles combatiam na mata, e para isso eles contaram inclusive com o apoio de um ex-militar, né, de um ex-marinheiro que veio do Rio de Janeiro, enviado pelo Comitê Central do Partido Comunista, que ficou conhecido como Capitão Carlos. Esse Capitão Carlos veio para as operações de Porecatu
para organizar melhor esse movimento dos guerrilheiros. E ele vai, como era conhecedor, né, da arte da guerra, né, ele vai passar muita instrução militar para esses camponeses. Então eles vão ter aulas de guerrilha, de como se organizar, de como utilizar o material, as armas, né, de como organizar os acampamentos, de como planejar suas ações. E essa instrução militar, então, ela vai ser muito importante para que esse grupo possa, de fato, efetuar, né, movimentos planejados, organizados e que deem um resultado positivo para o movimento crescer, né? Então, você vai ter diferentes graus de participação no movimento, né? Você vai ter mulheres, por exemplo, a esposa de Manuel Jacinto, né, que vai ficar em casa, em Londrina, né, ela reunindo outras mulheres também ligadas ao Partido Comunista, muitas delas militantes, que vão ficar de madrugada costurando, fazendo uniforme para levar para o pessoal no mato, vestir uniforme, né, que eles tinham um uniforme para poder se identificar entre eles, né, desses grupos guerrilheiros, né. Eles vão ajudar em casa, em Londrina, a montar as armas que eles recebiam para encaminhar para Porecatu, né. Então, eram caixas e caixas de armas que chegavam, principalmente na casa do Manuel Jacinto, para serem, enfim, organizadas e tal, e levadas lá para o terreno dos combates, né? Portanto, as pessoas tinham níveis diferentes de participação, né? O próprio Manuel Jacinto, ele não participou diretamente lá do conflito na mata. Ele era um emissário, né, que fazia a ligação entre Londrina, né, a principal cidade que ficava a 100 quilômetros, fica a 100 quilômetros de Porecatu, fazia essa ligação entre o pessoal organizado nos bandos rebeldes lá na mata e os militantes comunistas, né, o cérebro comunista que planejava as ações, que propunha as táticas, enfim, que se reunia em Londrina e que era formado principalmente por gente de Londrina mesmo e gente da cidade, né, onde você tinha médicos, como eu já mencionei, advogados, professores, né, homens, mulheres que participavam desse QG, né, do Partido Comunista em Londrina. Inclusive aí vai ter uma... Diga. E aí em Porecatu, eles não ficavam nem em suas casas, nem numa propriedade específica, não. Eles ficavam no meio da mata mesmo. Como é que era? Sim. Os guerrilheiros, né, eles ficavam na mata, na mata. Eles constituíram acampamentos, né, escondidos da polícia, escondidos dos fazendeiros, e que constantemente eles trocavam de lugares acampamentos, né, mas eles ficavam na mata. Eles não frequentavam esse ambiente da cidade, nem moravam na cidade. Quer dizer, quem abraçava a causa para ir para a luta armada, né, ficava no grupo lá na mata, com o apoio de gente na cidade, mas sem fazer esse vai e vem, né? Até porque a partir daí, muitas vezes eles eram identificados pela polícia e se eles aparecessem em público seriam presos, né? Então eles ficavam escondidos na mata. Que tipo de ação que eles faziam? Então, as ações vão ser as mais variadas, né? Eles vão utilizar diferentes táticas, desde táticas para amedrontar os fazendeiros e os jagunços, né? Como, por exemplo, entrar numa fazenda à noite, né, onde nessa fazenda morava o fazendeiro, sua família, ou não, morava lá um capataz que tomava conta da fazenda, com os empregados da fazenda, e durante a noite provocar um tiroteio, né, contra essa casa, mas sem matar ninguém, sem ferir ninguém, mas mais com o objetivo de mostrar, né, nós estamos aqui, né, nós estamos armados, né,
para assustar mesmo as pessoas. Então, dando tiro em balde, dando tiro em coisas que fizessem barulho, né? E se posicionando na mata em diferentes lugares para dar a impressão que o grupo era muito grande, né? Então dava um tiro aqui da direita, depois corria para lá na outra ponta, dava um tiro aqui da esquerda, né? Era o mesmo cara, mas dava a impressão que eram muitos, né? Então, ou seja, eles começaram a perturbar a vida desses fazendeiros, como esses fazendeiros perturbavam a vida deles como estratégia para expulsá-los da terra. Então, estratégias até nesse aspecto semelhantes, né? Outra estratégia, né, de inviabilizar, né, impedir o trabalho na fazenda, né? Então, entrava na fazenda durante o dia, armados, se aproximavam, né, dos trabalhadores que estavam trabalhando nessa fazenda, tentavam convencer os trabalhadores para parar de trabalhar, aderir ao movimento, né, tentavam convencer através da fala mesmo, né? Às vezes obtinham algum sucesso nisso, às vezes não, e quando isso não era possível dessa forma, né, ameaçavam os trabalhadores, né, dizendo que quem continuar trabalhando aqui vai levar chumbo, enfim, né, nós não queremos mais que vocês trabalhem aqui, né, fora daqui todo mundo, né, ameaçando com armas mesmo, para impedir o trabalho, né. Então era a época de fazer a colheita do café e tal, impedir a colheita do café, né, para desse jeito desestimular o fazendeiro, né, na sua ambição de tomar a terra desses poceiros, né? E aí até a ações mais violentas, né? Que aconteciam também contra eles, né? E que estava acontecendo já há muito tempo, né? E agora eles resolveram, bom, agora nós vamos pagar com a mesma moeda, e principalmente em relação àqueles que eles identificavam como alvo maior. Então, eles nominavam, né, determinados jagunços que eles conheciam, né, e a partir daí eles passavam a mapear a vida desses jagunços, né, e teve casos onde eles montaram emboscadas para matar determinados jagunços, para amedrontar, então, todos eles, amedrontar a polícia, os fazendeiros, né? Então isso aconteceu, né, em alguns casos. Por Ecatu não redundou em tantas mortes como em outros conflitos, como por exemplo no Contestado, né? Mas sem dúvida que houve mortes tanto de um lado quanto de outro. Até hoje nós ainda não conseguimos quantificar isso, né? Mas o número de mortes não é... E foi quanto tempo o enfrentamento? O enfrentamento ele vai durar, então, aí por volta de 48, então se inicia o movimento armado e vai se estender até 52. Então aí por volta de uns 4 anos vai durar esse conflito. E como é que a coisa caminha para um desfecho, né? Bom, à medida que esse movimento... Só te perguntar uma coisa, João, antes Sim. disso. E aí o Estado começa a intervir nesse movimento, como ele fez, por exemplo, com Contestado e Canudos, ou fica por conta do enfrentamento direto entre os guerrilheiros Sim. e os fazendeiros? O Estado vai entrar, tá. Sim, o Estado vai entrar, né? Num primeiro momento, o governo do Estado manda para a região alguns representantes seus para buscar algum tipo de negociação com os poceiros, né? Então acontece alguma conversa, né, entre lideranças do movimento e algum representante do governo do Estado, mas essas conversas não vão adiante, né, porque o governo vai assumir a defesa dos fazendeiros, né, e a legalização das propriedades dos fazendeiros contra o interesse dos poceiros. No máximo o governo vai acenar com a possibilidade de reassentar esses
esses poceiros em outras regiões do Paraná, né, tirando eles dessa região e prometendo promessas genéricas, né? Não, a gente vai reassentar vocês, realojar vocês em outro lugar aqui no estado, né? Mas isso não prospera, por um lado, porque essas propostas são muito genéricas e vagas e os caboclos, né, como é chamado, ficam desconfiados disso, né? Que isso é mais uma manobra para tirá-los da região, desmobilizar o movimento, né? E com isso eles perderem tudo que eles tinham. E por outro lado, enfim, é toda uma... São questões que ainda estão muito em aberto, né? Mas depois, mais à frente no movimento, né, a gente percebe que vão surgir algumas divergências entre as lideranças do movimento. Divergências, inclusive, dentro do próprio grupo comunista que estava envolvido no conflito, né? A gente depois, mais tarde, né, através de entrevistas que o Manuel Jacinto deu, né, para outras pessoas, né? Eu, quando fui fazer minha pesquisa, ele já tinha falecido, né, então não tive a oportunidade de entrevistá-lo, mas ele deu depoimentos dizendo que surgiram divergências entre ele e esse capitão Carlos, que foi mandado para a região. Porque esse capitão Carlos que assume a liderança do movimento e foi percebido por muito militante lá de Londrina como uma imposição desse Comitê Central do Rio de Janeiro, como uma ingerência desse Comitê Central, a cúpula do partido lá no Rio de Janeiro. Então, uma das divergências que vai surgir é: será que nós vamos aceitar essas propostas do governo ou não? E o capitão Carlos se manteve intransigente de que não podia aceitar. Não podiam aceitar. Enquanto Manuel Jacinto e outros tendiam a defender a ideia de que sim, vamos continuar a negociação, quem sabe dá sim para a gente encontrar uma saída para nós que não seja tão desfavorável, né? E que a gente consiga com isso terminar o movimento tendo alguma conquista prática, né? Mas o fato é de que essa negociação não vai adiante, né? E o capitão Carlos se mantém na posição: não vamos continuar o movimento de guerrilha aqui, não vamos aceitar nenhuma dessas propostas do governo, todas elas são uma farsa, mas não é isso que nós queremos, e o movimento prossegue. E a partir daí, então, o governo resolve endurecer. E aí são mandadas tropas da Polícia Militar para a região. Desde tropas aqui de Curitiba, são mandadas para lá, tropas das cidades onde tinha Polícia Militar, batalhão da Polícia Militar da região norte do Paraná, que vão para lá, né? E são tropas muito despreparadas para enfrentar esse tipo de conflito, né? Você tinha muito contingente que veio daqui da capital, que não entendia nada, não conhecia nada da região norte do Paraná. Tem depoimentos, inclusive na imprensa da época, por exemplo, a revista O Cruzeiro, né, uma revista de circulação nacional, isso na época, O Cruzeiro fez várias reportagens sobre Porecatu, no calor da luta, quando estava acontecendo o conflito lá, né, material muito interessante, e lá tem depoimentos de soldado dizendo do pavor deles de entrar naquele mato, né? Aquela selva para eles era uma coisa muito inóspita. Eles não tinham a mínima noção onde eles andavam, o que era aquilo, para onde ir. Então, eles eram muito mal preparados para enfrentar aquele terreno. Ao contrário, né, dos bandos rebeldes que estavam lá, que conheciam, né, a topografia do terreno, e eles tinham até mesmo estudado direito, né, a região para isso, né? Também foi mandado para lá um cara que entendia muito desse tipo de coisa, de relevo, de topografia e tudo mais. Então eles estavam muito bem preparados nesse sentido para
conviver, né, com aquele ambiente, né, e saber se deslocar nele, né, enquanto que as forças policiais não. Né. E é assim então que vão ter 3 expedições militares, né, mais vigorosas, né, que vão para a região. Né. As 2 primeiras não obtêm sucesso, né, os jagunços conseguem fazer as forças policiais recuar. Né. Já nessa época tinha essa conotação negativa. Né, do termo jagunço, né, jagunço, jagunçada, né, e era utilizado de fato de ambos os lados com esse tom pejorativo, de denegrir o outro. Eles chamam os rebeldes de jagunço. De jagunço, né? Mas não era um termo usado por eles mesmos, né? Então eles vão resistir, né, a essas 2 primeiras investidas da polícia militar. É claro que a polícia militar, auxiliada pelos jagunços, né, esses jagunços dos fazendeiros, né, auxiliado por todo o poder público local, né, é o conjunto dos prefeitos, de juízes, enfim, das autoridades locais todas, né, os grandes fazendeiros vão fazer coro uníssono. Você não vai ver uma voz dessas elites locais a favor, né, defendendo esses camponeses. Você vai ter o caso, por exemplo, sim, de um farmacêutico, né, o dono de uma farmácia em Porecatu, que vai se colocar ao lado dos rebeldes. E ele, lá pelas tantas, ele vai resolver fechar sua farmácia e combater junto com os... E o médico inicial, que era quem tinha levado o Manuel Joaquim para o partido, o que acontece? Manuel Jacinto. O que acontece? Então, o Dr. Milton Câmara, né? Esse médico, ele vai continuar apoiando de Londrina, né? Mas a gente não tem nenhum indício... Não tem nenhuma perseguição desse grupo de Londrina. Já vamos chegar lá. Vai ter sim, vai sobrar para eles sim. Mas é no último capítulo. Né? Nesse primeiro momento, né, durante as incursões, enfim, da polícia lá, não vai ter nenhuma repercussão mais direta em Londrina. Mas à medida que os rebeldes vão resistindo lá na mata e que essa investida meramente policial, fazendo um cerco sobre Porecatu e região da polícia na mata, não dá resultado, não consegue aniquilar o movimento, né, as autoridades policiais vão repensar suas estratégias. E aí eles montam uma terceira operação muito mais ampla, e que aí sim essa operação vai atingir Londrina. Quem está planejando o movimento. Vai pegar quem está planejando. Quando eu encontrei esse personagem, que bom, hoje já é falecido, era um senhor já de idade, chamado Nelson Galvão, aqui em Curitiba. Né? E esse sobrenome, para nós aqui em Curitiba, é muito conhecido. Né? Ele era, na época, o dono da imobiliária Galvão. O dono da imobiliária Galvão, nessa época, era funcionário do Banco do Brasil, em Londrina, e militante do Partido Comunista. E que os indícios, né, indicam que ele teve um papel importante nessa relação entre os guerrilheiros e os comunistas de Londrina, fazendo essa ligação. Mas ele não quis me dar um depoimento por achar que não lhe convinha. Né? Então, e o contexto de Porecatu, como ficou depois da repressão da guerrilha? Os fazendeiros conseguiram efetivamente expulsar as pessoas e tomar conta das terras, ou isso em alguma medida protegeu as pessoas que estavam ameaçadas de expulsão? Então veja, aí eu tenho que contar mais um acontecimento, né, dentro desse conflito de Porecatu, que diz respeito à organização desses camponeses. Se por um lado essas pessoas se organizavam nesses bandos rebeldes que combatiam os fazendeiros dessa forma, né,
movimento de guerrilha, né? Ao mesmo tempo, os comunistas também tiveram a preocupação de organizar esses camponeses de uma outra forma. Tá. E eles vão propor para esses camponeses a formação de pequenas associações de camponeses, que não existia até então na região. E essas associações eles chamaram de ligas camponesas. Ah, sim. Então é assim que eu consegui mapear 12 ligas camponesas que existiram durante o conflito de Porecatu, naquela região. Tá, e tinha algum vínculo com as ligas camponesas do Nordeste, o Julião lá? Então, vejam, o Julião, as ligas camponesas de Julião, elas surgem na metade dos anos 50. Na metade dos anos 50, lá em Pernambuco, primeiro, né, depois se espalha pelo Nordeste e elas ficam famosas, né, no início dos anos 60. Né. Essas são ligas que surgem no final dos anos 40 até 52. Então, historicamente, elas são anteriores às famosas ligas camponesas, né, do Nordeste. Mas eu diria assim, elas têm alguma coisa em comum, não só pelas características, né, de ser uma associação de pequenos lavradores, né, de ter o mesmo nome, né, mas o que dá, eu diria assim, um fio condutor a elas é, de alguma forma, a presença do Partido Comunista aí. Tá. Porque se você pega a biografia do Gregório Bezerra, que foi uma importante liderança camponesa do Nordeste brasileiro, mas também um importante dirigente comunista, né, pertencente ao Partido Comunista Brasileiro, né, ele, nas suas andanças do Brasil afora, porque ele circulou por esse Brasil muito, ele também andou aqui pelo Paraná, e tudo indica que ele também passou por Porecatu. E nesse momento, antes da construção das ligas camponesas lá no Nordeste, o Partido Comunista já propunha e efetivava a construção de ligas camponesas pelo interior do Brasil e em outras regiões. Poucas ligas, sem dúvida, não ficaram famosas, né, em pequeno número, por exemplo, em Goiás, né, se tem notícias de ligas camponesas por essa época, criadas lá. Ele mesmo vai fazer referência a algumas, né, em outros lugares do Brasil, e aqui no Paraná também. Então, é importante a gente dizer, né, claro, não se trata de a gente ver quem foi a primeira liga, quem foi que começou, nós somos pioneiros, né? Isso eu acho bobagem, essa pretensão. Mas o fato de dizer que nós aqui no Paraná também tivemos ligas camponesas e que também tiveram alguma importância de ser, se não a primeira, uma das primeiras formas de uma organização, né, mais orgânica desses camponeses, buscando defender os seus interesses. Tanto o interesse de permanecer na terra, né, aqueles que estavam estabelecidos no lote, um pedaço de terra, quanto o interesse dos colonos, os colonos que trabalhavam como empregados, assalariados nas fazendas de café, que também tinham uma série de reivindicações. Por exemplo, a reivindicação do fim do boró, que é como eles chamavam o pagamento que eles recebiam em vale. Eles não recebiam em salário, recebiam em boró. O fazendeiro fazia, né, cunhava um pedacinho de papel, escrevia: isso aqui vale 200 réis, né, está aqui o seu salário, né, e pronto, que você tinha que gastar no armazém da fazenda. Né, e eles reivindicavam, nós queremos o pagamento em salário, em dinheiro. Então, esses colonos foram pessoas que participaram também dessas ligas camponesas. E depois, como você perguntou, com a repressão na região, a repressão policial, a repressão dos fazendeiros, e o fim do movimento, e as pessoas presas, as lideranças presas, esse movimento desapareceu e os fazendeiros conseguiram legitimar suas fazendas, continuando o processo, né, de expulsão daqueles camponeses que ainda estavam lá na região, de tal sorte que eles não conseguiram ficar lá, não conseguiram permanecer na região. Então o movimento guerrilheiro não serviu para fazer com que eles obtivessem alguma vitória nesse sentido, uma vitória mais concreta de conquistar a terra, nem mesmo de ser reassentado em outro lugar, que isso também não aconteceu.
Bom, por parte das elites que simplesmente quiseram, né, virar essa página e fazer de conta que isso nunca aconteceu, né, imagina, né, nós aqui, família tradicional da região, a gente nunca se envolveu em conflito de terra, isso não aconteceu, né? Então isso seguramente você não consegue esse depoimento dessas elites falando sobre isso, né? E por outro lado existe o medo da população em geral, da população que tem alguma ligação com o que aconteceu de fato, né? A tal ponto que pessoas que tentaram, inclusive depois de mim, obter algum depoimento e fazer alguma pesquisa em cartório, no fórum, foram desaconselhadas a não fazer isso e aconselhadas a ir embora. Não pesquise, não mexa nisso, isso é perigoso, né? Isso não é bom para você, isso pode trazer problemas, né? E de tal sorte que as pessoas não se encorajaram mesmo em levar adiante essas